nós vamos continuar falando aqui de meio ambiente, porque às vésperas da cúpula de líderes sobre o clima, onde o Brasil será cobrado por resultados concretos na área ambiental, aumenta a pressão no país sobre o amigo do Joel Pinheiro da Fonseca, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Paulinha, mesmo na Berlinda, o ministro parece que não está muito preocupado não, né? Bom, pois é, porque ontem, por exemplo, dia seguinte ao Dia do Índio, o ministro do Meio Ambiente achou por bem fazer uma postagem ali no stories dele do Instagram. Indígenas usando celulares. A legenda: recebemos a visita da tribo do iPhone. Tem imagens aí do stories do Salles que ele postou. Bom, tudo bem. Aí pensaram, nossa, será que ele tá falando sério? Ele tá sendo irônico? Não sei. A deputada federal Joênia Wapichana, a única parlamentar indígena do Congresso, pediu espaço numa sessão virtual da Câmara dos Deputados para comentar esse post do ministro. Vamos conferir o que disse a deputada. Para repudiar uma manifestação recente do ministro Ricardo Salles em relação aos povos indígenas. O ministro postou no seu Instagram fazendo chacota aos indígenas que participavam de mobilizações, falando de indígena dos iPhone. Eu quero falar o seguinte, seu ministro, nós podemos usar qualquer tecnologia, nós podemos assumir qualquer cargo e qualquer posição, e nem por isso vamos deixar de ser indígena. Nós somos cientes dos nossos direitos, por isso que nós manifestamos publicamente que é obrigação do Estado defender os direitos dos povos indígenas e seus direitos constitucionais. E é isso. Bom, e como o Paulo trouxe aqui no começo, a gente vai ter a Cúpula do Clima, que acontece aí a partir de 22 de abril, organizada pelo Biden, com a participação de líderes do mundo inteiro, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Vão tratar ali de mudança climática, enfim, outras pautas relacionadas ao meio ambiente. E por essa razão, o ministro Salles está onde? No meio do furacão, não é verdade? E hoje, às 10 horas, começou um movimento no Twitter, hashtag Fora Salles. Muitas pessoas postando com essa hashtag. Uma das pessoas que postaram, aliás, se antecipando ao movimento agora do Tuitaço às 10 da manhã, foi ontem Luísa Mel. Luísa Mel falou sobre o que ela entende ser o nosso ministro Salles. Vamos conferir o que disse a Luísa. Esse homem é uma ameaça à humanidade. Depois de defender madeireiros criminosos, de dar carona no avião da FAB para garimpeiros, agora o querido antiministro do Meio Ambiente perdeu totalmente a vergonha na cara. Agora ele praticamente acabou com a fiscalização do IBAMA. É isso mesmo que vocês ouviram. Segundo uma normativa do ministro, os fiscais do IBAMA não podem mais multar. Agora eles podem no máximo fazer um relatório, que vai ser enviado para o superior, depois avaliado, aí é isso. Amanhã, 10 horas da manhã, eu preciso de vocês. Eu não, o planeta, a Amazônia, o futuro do meu filho, do seu, dos nossos, o futuro de toda a humanidade. É muito sério o que está acontecendo. Não é possível que as pessoas não vão despertar antes do mundo acabar. A gente ainda tem tempo. Está ainda em nossas mãos. A nossa geração é a última que pode fazer alguma coisa. Olha, independente de vocês gostarem ou não do que a Luísa tá falando, você é a bela adormecida, Luísa. O Salles está numa situação aí complicada, né? Ele passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal depois de uma notícia-crime da Polícia Federal do Amazonas que indica que ele poderia ter agido para atrapalhar a investigação sobre madeireiras ilegais do Estado. Ele é condenado já. Essa questão dos fiscais do IBAMA repercutiu também porque os fiscais anunciaram uma paralisação ontem, exatamente depois dessa determinação de que as normas mudaram aí para a aplicação das multas, né? Eles dizem que o Salles determinou inviabiliza as ações de combate ao desmatamento da Amazônia. E aí, o que temos? Ricardo Salles aderindo à hashtag Fora Salles, eu não sei, ou ironizando, tem um post dele no Twitter que ele fez ali, né? Ele postou a arte lá da hashtag Fora Salles e escreveu ali, amanhã é o dia. Emoji do beijo. Então, ironizando aí esse movimento que acontece nesse momento no Twitter com muitos posts, né, Vini? Tem muita gente aderindo. Inclusive, Marina Silva compartilhou aqui um post da Luísa Mel também, da Luísa Mel. A Luísa Mel falando assim, ó, vamos lá, Brasil, o ministro Ricardo Salles é uma ameaça à humanidade, como ela disse aqui no vídeo, né? Defendeu madeireiros, garimpeiros, provocou o desmonte do IBAMA, ICMBio e agora pretende fazer uma milícia
ambiental. Aliás, tá muita gente utilizando esse termo, né? Que descreve literalmente, né, o projeto dele. Ambiental, precisamos tirá-lo já, não se calhe, o mundo precisa ouvir nossa voz. E aí a Marina Silva retweetou, compartilhando a hashtag também Fora Salles. Eu tô dando uma olhada aqui no Instagram do ministro Ricardo Salles. A publicação que você se referiu, Paulinha, foi da tribo Twitter. de iPhone, é isso? É. É isso? É, essa tá no stories dele, tava no stories dele. Para quem não nos acompanha por imagens, tem índios protestando com iPhone em frente ao Ministério do Meio Ambiente com os celulares, né? E aí ele coloca embaixo, recebemos a visita da tribo do iPhone. E aí ele vai marcando todos os índios que estão com equipamentos eletrônicos, né? Filmando, enfim. É isso, né? Essa foi a imagem do Stories compartilhada ontem. Isso. E agora também a gente mostrou o tweet dele, aí foi no Twitter, ironizando esse movimento da hashtag Fora Salles, que acontece agora. A civilização do índio não é a intenção do ministro? Ele não era, ele era a favor, não? Não é a favor disso? Eu quero ver treta agora. Eu quero entender, Joel Pinheiro da Fonseca, de você o seguinte. Primeiro, se você está participando já do Tuitaço, que são 10h30, né? Não vi nada do Joel aqui ainda. Salve o mundo, Joel. Tá aguardando pro Morning. Que horas tá marcado? 10 horas? 10 horas, não, já tá rolando. Já passou. Horas. Quero saber se você tá participando e se você acha que o Salles tem que sair mesmo. E você acha que vai salvar o mundo junto e se você acha que você vai salvar o mundo? Isso vamos lá, vamos dividir por partes. Um tuitaço, acho que é uma forma de protesto legítima, quem sabe eu tweet ou não depois, mas não é isso que vai definir nada nesse país. Sim, é claro que para qualquer um de nós que se importa com o desenvolvimento sustentável do Brasil, com a proteção do meio ambiente, com a proteção dos povos indígenas, é claro que a primeira prioridade, apesar dos risinhos cínicos de Adriles Eu só fiz um muxoxo. Você fungou aqui, Adriles. Mas não é por sua causa. Você, apesar de tudo isso, quem se importa com tudo isso tem que sim querer e exigir como primeira prioridade a saída do ministro Ricardo Salles. Eu fiquei genuinamente, eu não esperava muita coisa dele, mas esse grau de uma conduta, de uma atitude tão asquerosa dele nessa foto dos indígenas aí, juro que até me surpreendeu um pouco. Por quê? Porque é de um preconceito, Adriles. O que tem a ver? Ele é de um povo, não quer dizer que ele não possa usar uma tecnologia. O ministro mesmo falou que usar celular não torna menos índio, assim como ele usar cocar não torna menos branco. Por isso não tem ridicularização nenhuma. Mas ele não ridicularizou, ele mostrou uma foto. Não. Esse é cínico, né? Deixa de ser cínico, deixa de ser cínico, Adriles, tá bom. Conhecemos bem o público para quem ele fala e sabemos bem o discurso, como você, que acha graça falar de índio, que é peitinho. Então pronto, então tá aí o público, tá aí desmascarado o cinismo da sua interpretação. Não é cinismo, agora o ponto é o seguinte, os povos indígenas estão sob ataque no nosso país. Outro dia mesmo morreu aí um líder de Guardiões da Floresta, que são povos indígenas que ajudam a proteger o meio ambiente. Isso é real, a violência contra eles é real. Não começou agora não, hein? Então, 500 anos recebendo violência, mas tem momentos em que o Estado brasileiro tentou se colocar mais como um defensor, um aliado, e tem momentos em que ele vira um dos principais agressores, como foi na ditadura militar e como está voltando a ser agora, sob as vistas grossas. Eu acho curioso como alguns membros da direita brasileira têm 2 pesos e 2 medidas, muitas vezes. Eles olham, por exemplo, para minorias do Oriente Médio, comunidades cristãs tradicionais, que recebem o mesmo tipo de tratamento. São atos de violência, assédio, o governo faz vistas grossas, finge que não está nada acontecendo, os cristãos estão ali, recebendo violência, morrendo, diminuindo. E a pessoa aqui no Brasil defende, e tem que defender mesmo, tem o seu direito. Mas quando é no próprio país, minorias recebendo o mesmo tratamento, até mais violento, como é o caso das comunidades indígenas, dos povos originários brasileiros, se calam e até festejam, e até tem como objetivo o etnocídio, o fim da existência deles enquanto povos diferentes do povo brasileiro. O etnocídio, Adriles, é quando um povo deixa de existir enquanto tal. Eu sei o que é etnocídio. Então, aonde você está vendo isso? Você mesmo defende. Você defende o fim da identidade indígena, que eles simplesmente se integrem completamente, se diluam no grande Brasil. Esse é o fim de um povo. E tem muitos povos tentando lutar pela sua identidade, pela sua existência. E eu vou defender essa luta enquanto eu estiver por aqui. Mas vocês sabem que eu só estava pensando, o Salles é um cara polêmico, né? É um cara polêmico, porque ele é daquele perfil de ministro diferente dos novos ministros não é diplomático que entraram, ou complacente. né? Então, por exemplo, ele tem meio que o perfil do Ernesto Araújo, um cara mais combativo. Do Van Traub, Ernesto, ele é o que resistiu até agora. Ele é um pouco diferente, porque ele não é só um maluco ideológico, ele está a serviço de interesses econômicos poderosos. Nós vamos voltar para a discussão indígena. Eu quero saber da discussão indígena. Mas o que eu quero que vocês também possam debater é o seguinte, o Bolsonaro vai mantê-lo, vai segurá-lo? Porque ele não segurou os outros.
Bolsonaro não segurou. O Weintraub não segurou. O Ernesto Araújo. Eu acho que o Salles tem mais cacife por trás. O Salles tem mais cacife econômico por trás. Os outros eram uma coisa ideológica meio solta. O Salles é mais... Mas a questão do meio ambiente é puramente ideológica. Não, interesses econômicos. Interesses econômicos. Mas se tiver uma retaliação do Biden, por exemplo... Daí, quem sabe, se no lado econômico também parar de fazer sentido, talvez o governo abra mão. Existe uma tentativa de retaliação econômica de grupos de corporações globalistas que querem impor uma ideologia de ecoturismo e querem depor exatamente o ministro Salles. Eu acho que ele pode ficar ou não, mas a discussão que eu gostaria de travar com o doutor Joel aqui é exatamente da nação indígena. Não existe uma independência da população indígena que quer se preservar como povo ou como cultura. Existe de cima para baixo, da parte do Estado brasileiro, a percepção de que eles devem ser tratados como uma nação à parte, como uma legislação à parte, como exatamente um povo à parte, inclusive com imputações civis à parte. Ou seja, é uma elite progressista que vê o índio como um cidadão diferenciado que deve ser colocado como se fosse um bichinho de estimação russoniano, como se fosse num zoológico. É esse o preconceito que você expressa em relação à população indígena. Ela não tem autonomia para se colocar. Os direitos que o Estado, no protesto. Os direitos que o Estado lhe outorgou, aliás, são imensos. São 14% de terras reservadas a menos de 0,5% da população indígena. Os índios estão quase todos vacinados, estão na linha de frente da vacinação. Agora, eu acho que os índios, como um todo, se eles são apresentados à cultura ocidental, as benesses da cultura ocidental, e aí eu falo só de iPhone, de peito de silicone, de hidromassagem, de sauna, de uma série de coisas, mas de possibilidade de negociar suas terras, de cultivar suas terras, de garimpar suas terras, para auferir e ganhar lucros com suas terras, e aí sim, eles terem autonomia e plena liberdade para saber que tipo de cultura eles vão construir. Eu acho, Joel, quem fala em matriz de cultura africana, matriz de cultura indígena, é um desconhecedor completo da realidade. A cultura hoje é globalizada, as culturas se interpenetram. A gente vive num grande caldo de mistura cultural. E é isso que acontece no Brasil, por exemplo. Você querer preservar uma cultura indígena isolada de qualquer tipo de contato ocidentalizado, é a mesma coisa você pegar assim, pessoas negras, já que a gente fala tanto de racismo aqui, e colocar como se fosse uma tribo Zambuli de Angola, uma coisa diferenciada e singular, e não perceber o caldo de interesse que é a mistura sociocultural. Não dá para ter um Estado alternativo indígena, e eu sou a favor sim da incorporação lenta, gradual, progressiva que seja, dos índios à sociedade brasileira como um todo. Não dá para separar povo brasileiro e povo indígena, povo branco, povo negro. A gente é etnograficamente, culturalmente mestiço. Eu sou a favor da ampla mistura dos povos. Tá confundindo e aí, duas coisas, só para completar, quando o ministro Salles coloca uma imagem irônica que seja, de um índio portando um celular, ele responde, olha, um índio portando um celular, um iPhone, é a mesma coisa de eu portando exatamente um cocar. Não existe apropriação cultural, existe intercâmbio cultural. Ou seja, tem que parar de separar culturas indígenas, brancas, negras, etc. A gente é um grande povo brasileiro. Perfeito. Unívoco. Você está confundindo duas coisas, Adriles. Uma coisa é o Brasil, um país de miscigenação, mistura de raças, e cuja cultura é fruto da mistura também de diferentes matrizes, gerando uma nova cultura e um povo só. O Brasil, seja o cidadão branco, seja o cidadão negro, seja o cidadão mestiço, seja o cidadão com um caboclo da Amazônia, que tem grande herança genética e cultural, inclusive indígena, todos fazem parte da mesma etnia. O Brasil é um país que, no seu povo, o povo principal é uma etnia só, não existe diferença de etnias. Isso é diferente dos povos indígenas. Ser parte de um povo indígena não indica, primeiro, pureza racial, assim como no Brasil também não indica, tem membros de povos indígenas que não são 100% DNA indígena. Pureza cultural. Também não significa pureza cultural. Povos vizinhos fazem intercâmbio de cultura. O que indica é que existe uma identidade de povo diferente. A gente estava vendo ali um índio... Ela é colocada de cima pra baixo. A gente estava vendo lá um... Não, eles próprios estavam protestando ali. Os próprios indígenas estavam protestando ali pela sua... protestando. Pela sua... Não, Adriles. Militantes não são... É que você não conhece, Adriles. É que você não conhece... É que você não conhece uma coisa simples. Negro, militante mulher... Posso terminar, Adriles? Você não conhece uma coisa chamada orgulho da sua identidade de povo, da sua identidade nacional. Um orgulho que tem que se afirmar perante forças gigantescas que se erguem contra eles. Um índio usando o iPhone é tão indígena quanto nós, um brasileiro, tomando banho todo dia.
Tomar banho todo dia não é hábito de branco. O que eu tô dizendo, Adriles, você tá confundindo, ele está confundindo duas coisas. Ele falou a mesma coisa. Você tá confundindo duas coisas. Uma coisa são usar itens de diversas culturas e formar a sua própria cultura. Sim, outra coisa é a sua independência como povo distinto. É isso que eu quero. Ok. Não, deixa eu terminar, pelo amor de Deus. Só isso. São diferentes, Adriles. Ele tá falando que os índios querem se afirmar. Quem afirmou uma nação indígena à parte foi um favor de cima para baixo do Estado. Favor para quem? Calma, que lhe outorgou e que o obrigou a ficar em reservas indígenas. Não, ninguém é obrigado a ficar em reserva deles. Colocou como povo à parte. A situação. Não adianta. A história, a sociocultura de um povo, ela é integrada a outros povos. Não adianta você querer separar. E essa é a culpa do Estado. Ninguém é obrigado a ficar em reserva. Eles querem fazer uma cultura limpa. E isso é um tipo de racismo. É o racismo de Estado. Só pontuar uma coisa para você, Adriles. Ninguém é obrigado a ficar em reserva. Peraí. Deixa eu só falar uma coisa. Paulinha, em resumo da ópera, eles é o estão seguinte. muito bravos Não, em hoje. resumo da ópera é o seguinte, o Salles é bonito, mas você quer que saia, né? Eu quero. Eu sou hashtag fora Salles, apesar de achar ele um pouco gato. Pode acontecer isso, e ele pode usar cocar? Ele vai ser menos branco por isso? Eu não estou muito interessada no que ele vai fazer, porque no fim sou casada e não poderei estar com este homem. A paixão platônica, a gente tem várias. É que eu gostaria apenas de recomendar um filme para vocês. O filme se chama Espagé. A gente entrevistou, inclusive, o diretor aqui. E foi muito interessante. Sobre a entrada, por exemplo, da evangelização dentro das tribos indígenas e do pajé, que fica abandonado no seu papel, que passa a ser o quê? O faxineiro de uma igreja evangélica, porque ele perde ali o protagonismo dentro da sua própria cultura. E ali você vê o aculturamento que o Adriles quer, mas de uma forma muito triste dentro da tribo indígena. É uma exceção ou é um padrão? É um documentário Paulinha, que você pode assistir. Então eu vou te fazer uma pergunta. É uma exceção ou é um padrão? Porque eu vejo índio de Hilux, de Rolex, andando nas ruas. Adriles, eles gostam muito. Você tá falando de um caso. Eu estou falando de um filme. Eu tô falando de vários. Pois é, mas é um filme. Um filme que traz a realidade. É um filme militante. Sabe que na ditadura deles... Posso te falar, nesse mesmo filme, você tem índios usando a internet, as redes sociais, pra o quê? Pra preservar a floresta. Índios patrulhando essa floresta contra os madeireiros, trazendo a preservação. Quer dizer, o índio pode desempenhar um papel, será que o cineasta não quer que os índios também aprendam a garimpar? Deixa eu te dizer uma coisa. O índio pode desempenhar um papel usando, inclusive, o iPhone, o celular, mas que tem a ver com os preceitos, as coisas que eles acreditam, que eles possam preservar a sua cultura. Você acha que o papel do pajé, que é uma... Eu nem sei tanto, assim, de cultura indígena. Hoje é a mesma de 500 anos atrás, Paulo? Não é. Mas tem que ser preservado. Ninguém defende isso, Adriles. As tradições, as histórias não dá nada. Dá pra falar numa nação indígena. Por isso, como que é olha que mentira deles, olha que mentira. Como se a nação se definisse por uma cultura. Olha que mentira. Então não existe Brasil. Se a gente consome cinema americano, não é mais Brasil. Não tem sentido isso, Adriles. Não tem sentido isso, Adriles. A posição da direita é mentirosa. Não existe. No Brasil não existe. Gente, nação indígena existe. Nação indígena existe. É um povo diferente. É legal esse filme. É bem legal pra entender mais a respeito. Só pra deixar claro uma pequena coisa. A culpa desse cara que ficou aculturado é exatamente do Estado que cria uma divisão. Só pra deixar claro uma pequena coisa. Primeiro, não. As nações indígenas já existiam antes do Estado brasileiro. Segundo ponto, a sua estratégia, Adriles. A sua estratégia. Vamos parar com essa pouca vergonha aqui. Não tem nem conceito de nação, tem tribo. É óbvio que tem. Já houve nação indígena. É óbvio que já existiam sim povos indígenas antes do Estado brasileiro. Agora, Adriles, antes das suas mentiras, Adriles, é o seguinte. Essa sua estratégia já foi usada desde a colonização até hoje. Adriles. Benjamin Franklin negociava com os indígenas com engradados de rum. E eles gostavam! Eles gostavam! Era o genocídio. Gostavam de banheira de hidromassagem. Chega. Não. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão... Oh, por favor. Usar cachaça pra um povo, pra exterminar o povo. Se eles gostarem, deixa eles tomarem cachaça. É liberdade. É a defesa aberta do genocídio que tá sendo feito aqui. Bolsonaro. Meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já falei aqui desde o início da semana que o racha na bancada, ele tá cada vez mais intenso. Tá, né? Joel é equivocado, mas eu amo ele. Isso tá acontecendo. Eu fico, infelizmente, eu fico muito preocupado. Paulo, se a gente falasse, então vamos trazer uma liderança indígena aqui pra falar sobre isso. Aí o Adriles vai falar, não, porque esse é um não sei o que, indígena que não vale, porque o outro não vale. Não, chega, não acha nada. Chega, Adriles. A maioria, aliás. Chega. Veja o que acontece com as cidades. Desliga, Reginaldo, chega.